Vamos lá então, gente. Mais uma questão agora de 2019. Provinha boa, provinha do Tribunal Regional Federal, TRF. Recente, inclusive, esse concurso, ó, ainda cobrando quinta versão do PMBOK, tá? Então, durante o ciclo de vida da maioria dos projetos gerenciados com base no PMBOK, letra A, as incertezas só aumentam com o passar do tempo, os custos. Bom, deixa eu já desenhar aqui, ó. Existe um gráfico bastante famoso que relaciona incertezas de projeto, custos, essa coisa aí que ele está cobrando, pelo menos é o que dá a entender pelos primeiros itens, né? O gráfico é assim, ó, uma curva com esse formato. Essa curva representa o custo das mudanças, tá? É uma curva exatamente nesse formato aqui. E uma outra curva, deixa eu trocar de cor, que ela tem esse formato. E a ideia é que essa curva represente os riscos, na verdade ele fala das incertezas do projeto. Inclusive, em boa parte das questões, isso já foi cobrado algumas vezes, né? O gráfico é dado. E aí você pede para o aluno analisar, né? Eu sempre comentava, poxa, com o gráfico, você não precisa nem saber nada de PMBOK, você só precisa analisar gráfico, tá? A questão da FCC foi um pouco mais difícil, porque não entregou o gráfico, só fez as perguntas, querendo que se você estudou PMBOK, você conhecesse o gráfico, tá? Eu já estou ajudando aqui e construindo o gráfico para nós. Gente, o que esse gráfico fala? Incertezas do projeto, elas tendem a diminuir com o passar do tempo. É claro, gente, na medida em que o projeto caminha para o seu final, tudo que no início do projeto, né, nesse ponto aqui, era dúvida, no final do projeto deixa de ser dúvida. Ou seja, aqui eu tenho um monte de dúvidas. Se tal coisa vai acontecer, se determinado risco vai se confirmar, se eu vou ou não conseguir completar no prazo, etc, etc. No último dia do projeto, não tenho mais dúvida nenhuma, né? No último dia do projeto, eu só tenho certeza. Ou seja, quanto mais eu me aproximo do final do projeto, eu passo a ter muito mais certezas, tá? Até, assim, não quer dizer que os riscos não se confirmaram. Eu posso, inclusive, ter certeza de que o meu projeto foi mal sucedido. Tudo bem, mas a dúvida eu não tenho mais. Então, ou eu tenho certeza que os riscos se confirmaram, ou certeza de que eles não se confirmaram. Então, na medida em que o tempo passa, as incertezas não aumentam, pelo contrário, elas diminuem. Isso está errado, tá? Olha só, custo de mudança. O raciocínio é inverso, tá? Quando o projeto vai começar, no início do projeto, eu não tenho muito problema com mudança. Na verdade, aqui eu estou no meu início de planejamento. Ou seja, eu digo o que eu quiser. Quando você senta para conversar com o cliente, para definir os requisitos do cliente, ele pode falar o que ele quiser, né? Olha, eu quero uma casa que tenha 3 quartos. Os quartos eu quero que sejam no segundo andar. No primeiro andar eu quero sala, um banheiro, um escritório, uma cozinha integrada com a sala, né? Um ambiente aberto. Tudo bem, você está no início do projeto, você fala o que você quiser. E aí eu até brinco, é o exemplo que eu sempre dou. Imagine que no dia seguinte, quando você voltou lá para o seu escritório como engenheiro, arquiteto, enfim, você está desenhando lá a casa que o cliente pediu, ele liga para você e fala, mudei de ideia, eu não quero 3 quartos mais não, eu quero 2 quartos. Você fala o quê? No dia seguinte, olha, não tem problema, a gente está planejando, né? Por enquanto, é só papel. Deixa eu redesenhar aqui. Agora imagine que o cliente fale essa mesma coisa no final do projeto. Poxa, eu não queria 3 quartos, eu queria 2 quartos. Você vai falar o que para o seu cliente nesse momento? Tudo bem. Agora você sabe que essa mudança agora praticamente vai te custar uma nova casa, né? A gente vai ter que refazer toda a estrutura, todo o acabamento, porque o projeto acabou já. Então, nesse sentido, o custo das mudanças, quer elas venham, né, de onde vierem, o custo só aumenta. Até o cliente, quanto mais se aproxima do final do projeto, nem mesmo o cliente tem tanta autonomia mais para mudar o que ele quer, pelo menos, né, sem arcar
com um custo alto de mudança, tá? Mudança o projeto sempre tem. O objetivo do gerenciamento de projetos é fazer a melhor gestão das mudanças, não é impedir que elas aconteçam, tá? E sempre tendo em mente que gerenciar mudança sempre tem um custo. Vamos para os itens agora, provavelmente a gente vai matar todos eles com essa teoria que eu dei aqui, ó. Item B. Os custos atingem o seu valor máximo na fase de planejamento. Gente, isso aqui é um outro gráfico bastante comum, tá? Que é um gráfico que fala, eu não vou desenhar aqui para a gente não se estender muito, até porque a ideia é muito óbvia, tá? A fase de planejamento, gente, implica basicamente reuniões e produção de documentos, tá? No meu plano, o que eu falo? Eu falo o que eu vou fazer, eu falo o que eu vou comprar, eu falo o que eu vou gastar, eu falo o que eu vou adquirir, mas eu não faço nada. Eu só registro em papel, tá? Então, o valor máximo dos custos, ele é atingido na execução. A execução é quando eu vou pegar o meu plano e aí eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou executar. Aí sim que o dinheiro começa a jorrar. Quando a gente, eu vou desenhar o gráfico aqui, eu não registro, né? Quando a gente estuda gerenciamento de custos, o que acaba acontecendo? Lá no gerenciamento de custos, a gente produz a curva orçamentária. Sabe qual é o outro nome que a curva orçamentária recebe? Curva S, ou curva da baleia. Por quê? Porque uma curva orçamentária normalmente tem esse formato aqui, ó, de um S, né? Tem gente que enxerga um S meio invertido, ou então as costas de uma baleia, né? Aquela baleia que a gente desenhava no primário. Por que isso? Porque nos momentos iniciais do projeto, os gastos tendem a ser mínimos, né? É no máximo o seu gasto de valor homem-hora das pessoas que estão envolvidas no planejamento. No final do projeto, o gasto tende a estabilizar também, porque no final do projeto, de novo, você já liberou a sua equipe de execução, você tá no máximo pegando o aceite do seu cliente, formalizando uma ou outra entrega. Agora aqui, ó, no meião, a gente sempre tem uma inflexão muito alta dos custos. Por isso que a curva, ela sempre tende a ter esse formato. No início, eu gasto pouco, quando chega no meio, aí o gasto dispara, né? O gasto dispara, porque eu estou executando. E no final, aí ele estabiliza de novo. Por isso que o nome da curva é S. Aí você fala, pô, mas é sempre assim? Sim. Tanto é que o apelido é curva S ou curva da baleia, tá? Ou curva orçamentária. Item B incorreto, tá? Item C. Os riscos permanecem estáveis após a iniciação de forma nenhuma. Os riscos, eles são dinâmicos, né? Ao longo do projeto, eu tenho que rever a probabilidade, rever impacto. O impacto de um evento se confirmar no final do meu projeto é muito maior do que o impacto desse evento no início. Então, normalmente, o impacto dos riscos tende a aumentar na medida em que o tempo passa. A probabilidade tende a diminuir, né? Porque é algo que no início do projeto eu enxergo como tendo alta probabilidade de acontecer. Se o meu projeto já está caminhando, está se aproximando do final e aquilo não aconteceu ainda, é porque provavelmente a probabilidade de ocorrência diminuiu bastante, né? Porque é como se você estivesse numa viagem e você visse que há um risco enorme de você sofrer um acidente ao longo da viagem. No começo da sua viagem de 2.000 quilômetros, esse risco é muito grande, você tem 2.000 quilômetros de estrada para percorrer. Mas imagine que você esteja a 1 quilômetro de casa. Esse risco diminuiu muito, pelo menos a probabilidade, tá? É claro, gente, que assim, tudo pode acontecer sempre. Você pode ter o evento se confirmando ali na porta da sua casa, mas a gente está falando de probabilidade. A probabilidade de um acidente acontecer quando você já percorreu 1.999 quilômetros e só falta um, é uma probabilidade bem menor, tá? Pode acontecer, sim, mas com certeza é um evento muito menos provável do que era, né, a probabilidade desse evento no início da sua jornada. Então, nada de risco permanecer estável após o início do projeto, tá? Ele aumenta, ele diminui, gerenciamento de riscos é algo muito dinâmico, tá? Item D. Os níveis de custo de pessoal atingem o valor máximo na fase de execução, foi o que a gente acabou de ver, né? Fase de execução é justamente esse meio aqui, esse é o item correto, tá? Vamos ver o que há de errado no item E. A capacidade de influenciar as características finais do produto, sem impacto significativo sobre os custos, é mais alta no final do projeto. Foi exatamente o que a gente falou.
no final do projeto, nem mesmo o cliente tem uma capacidade muito grande de influenciar as características do produto, né? Principalmente sem impactar o projeto de forma significativa. Então, item errado, tá? Alternativa correta, alternativa D. Tudo bem? Vamos lá, mais uma questão, ó. Considere a figura abaixo, que representa o ciclo de vida do projeto de acordo com o PMBOK versão 6. Gente, o que essa figura está falando? Olha, essa figura, ela fala aqui, ó, dos grupos de processos, ó, processos de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Então, aqui no meio, eu tenho o que o PMBOK chama de grupos de processo, tá? Desnecessário dizer que os grupos de processos não são fases. Isso está bastante explicado no módulo de introdução ao PMBOK versão 6, tá? Na verdade, em todos os módulos de PMBOK que eu gravei, eu sempre falei isso. Não confunda grupo de processo com fase. Quantas fases o meu projeto vai ter, os nomes das fases, isso eu é quem vou dizer. Se eu tiver um projeto de engenharia de software, eu posso dizer que as fases do meu projeto são requisito, desenvolvimento, testes e homologação. Você pode falar, poxa, mas na minha empresa é diferente. Bom, na sua empresa, mas na minha é assim, né? Na minha empresa, software tem 4 fases e os nomes são esses aí. Ah, porque o RUP, porque não sei o que. Cara, o RUP, se você seguir o RUP vai dizer lá as fases dele, enfim. Eu não sigo, né? Eu sigo a minha própria forma de gerenciar projetos. Então, quantas fases o projeto tem, é o gerente, a equipe e a própria empresa quem vai dizer, tá? E os nomes, muito menos. Aí, cada um vai batizar do jeito que quiser. O PMBOK traz as fases genéricas. Ele fala, olha, é certo que a quantidade de fases e os nomes das fases são coisas próprias de cada empresa e de cada setor. Agora, eu vou contribuir oferecendo, isso o PMBOK, né? Ele fala, eu vou contribuir oferecendo para você, pelo menos, uma denominação para o que seriam as fases genéricas de um projeto. O que são fases genéricas? Todo projeto tem algo que eu posso chamar de início, né? Então, no meu projeto, o que eu chamei de requisitos, né? Para o PMBOK, olha, isso é o início do seu projeto. Você chama de requisito, mas todo projeto tem início, todo projeto tem fim e todo projeto tem um meio. Então, não tem como você fugir disso, tá? E esse meio, ele divide em organização e preparação, ou seja, é quando eu estou dizendo o que eu vou fazer, e aqui, ó, execução, que é quando eu estou fazendo o que eu disse que ia fazer. Então, aqui a gente tem as fases genéricas, e o que estava faltando aqui era o 1 é execução, né? Esse 2 aqui, grupos de processos. Gente, e o que são os grupos de processos? São formas de agrupar os processos do guia PMBOK. De que forma? PMBOK versão 6 tem 49 processos. Como que eu estudo esses processos? A gente falou, olha, existem 2 formas de você estudar os processos, tá? Através das áreas de conhecimento, que são 10. Lembre-se da tabela, no caso aqui, tabela 1.4, tá? Tem que decorar essa tabela. São 10 áreas de conhecimento: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicações, riscos, aquisições e partes interessadas, tá? 10 áreas de conhecimento. E aí os processos são divididos ao longo dessas 10 áreas, assim como eles são divididos também através dos grupos. Então eu tenho 2 processos que são processos de iniciação, elaborava o termo de abertura e identificava as partes interessadas. Eu tenho um processo de encerramento, que é o encerrar projeto ou fase, tá? Vocês têm que decorar, inclusive, quais são os processos, às vezes isso é cobrado. E aí eu tenho um monte, aí eu não vou falar todos porque ia demorar muito, né? 24 processos de planejamento, 10 processos de execução e 12 processos de controle e monitoramento. Total, 49. Tem que saber isso, tá? Essa informação quantitativa, às vezes, ajuda a responder questão, tá? Bom, vamos para os itens, ver se o que eu falei aqui já é suficiente para responder, tá?
Item A. As setas indicam processos integrados. Nada a ver, tá? As setas aqui estão indicando o seguinte: quando o seu projeto é dividido em fases, no caso aqui eu tenho 4 fases, né, genéricas, né? Em cada uma das fases genéricas, todos os processos vão ser aplicados, todos eles. Então, eu tenho que iniciar a execução e encerrar a execução. Eu tenho que planejar a execução. Então, os processos de encerramento, os processos de iniciação, de planejamento, etc., eles vão ter que ser abordados em cada uma das fases. É claro, gente, que cada um dos processos, dependendo da fase, ele vai ser abordado, né, com maior ou com menor intensidade. Nessa fase de início do projeto, iniciação do projeto, é claro que o processo de elaboração do termo de abertura, ele vai ser abordado com muito mais intensidade. Provavelmente eu vou estar fazendo ali a primeira, provavelmente não, né? Eu vou estar ali elaborando a minha primeira versão do termo de abertura, tá? E na execução, eu vou abordar o processo de elaboração do termo de abertura de novo? Sim, gente, mas olha, no máximo para revisar e ver se tudo se mantém conforme esperado. Até porque, ó, de uma fase para outra, a gente tem aqui esse losango representando a revisão de fase que o PMBOK fala, né? O que é revisão de fase que o PMBOK fala, né? Eu verifico se deu tudo certo na fase anterior e decido se eu vou ou não dar continuidade ao meu projeto, tá? Uma das vantagens que a gente tem ao dividir em fases um projeto é justamente criar pontos de avaliação, né, de revisão da fase anterior, e através do critério de passagem que eu defini, né, eu aprovo ou não o início da próxima fase. Então, isso é iniciação também, tá? Revisão, inclusive, do termo de abertura, para verificar se o caso de negócio, né, a justificativa do projeto se mantém e justifica, né, a continuidade do projeto. Então, essas setas, né, elas não indicam processos integrados, né? As setas, inclusive, indicam várias coisas. Aqui indicam que os processos vão ser aplicados em cada uma das fases, e aqui indicam que os processos das áreas de conhecimento, que são 10, são divididos ao longo de 5 grupos de processos. Tá? As setas estão indicando coisas diferentes aqui. B. A lacuna 1 deve ser preenchida com monitoramento e controle do trabalho. Não. A lacuna 1 aqui é a execução, tá? Então, a fase genérica é execução. C. Os losangos representam revisões de fase. Isso mesmo que a gente viu, tá? E a lacuna 3 deve ser preenchida com as 10 áreas de conhecimento. É isso aí. Esse é o item correto, tá? Vamos ver os outros itens aqui. Letra D. As setas indicam processos interrelacionados. Não, de novo, as setas indicam mais de uma coisa, não necessariamente processos, tá? E a lacuna 2 deve ser preenchida com processos de integração. Não, né? Isso aqui são grupos de processos, tá? Não são processos de integração. E o item E, a lacuna 3 deve ser preenchida com grupos de processos. Não, a gente viu que são áreas de conhecimento. Então, é isso, a alternativa C é a correta, tá? Vamos encerrar por aqui essa aula.